Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala aqui nesta manhã é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos aqui no nosso canal apologético, no nosso momento de defesa da fé. E hoje queremos provar para você, biblicamente, a Trindade. Vou mostrar para você que os ensinos unicistas é um ensino mentiroso. Você não está inscrito no nosso canal de YouTube? Se inscreva, digitando lá paulo.delanhese. Vamos à matéria de hoje. Mas antes de provarmos, a Trindade, eu quero mostrar para você qual é o nosso texto de fé, que é o que foi escrito pelos nossos pais da igreja. A fé universal é esta: que adoremos um Deus em trindade em unidade, não confundindo as pessoas, nem separando a substância, mas existe uma única pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Mas a deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é toda uma só, glória igual, a majestade coeterna. Tal como é o Pai, tal é o Filho, tal é o Espírito Santo. O Pai é imensurável, o Filho é imensurável, o Espírito Santo é imensurável, o Pai é incriado, o Filho é incriado e o Espírito Santo é incriado. O Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. No entanto, não são três eternos, mas um apenas eterno. Da mesma forma, como não há três incriados, nem três imensuráveis, mas um só incriado e um só imensurável. Assim também o Pai é onipotente, o Filho é onipotente e o Espírito Santo é onipotente. No entanto, não há três onipotentes, mas sim um onipotente. Assim o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E Deus, no entanto, não há três deuses aqui, e sim um Deus. Assim, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. Todavia não há três senhores, mas um Senhor. Assim como a veracidade cristã nos obriga a confessar cada pessoa individualmente como sendo Deus e Senhor, assim também ficamos privados de dizer que há três deuses ou três senhores. O Pai não foi feito de coisa alguma, nem criado ou gerado. O Filho procede do Pai somente, não foi feito nem criado, mas gerado. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. Há, portanto, um Pai e não três pais, um Filho e não três filhos, um Espírito Santo e não três Espíritos Santos. Nessa trindade não existe primeiro nem último, maior nem menor, mas três pessoas coeternas são iguais entre si mesmas, de sorte que por meio de todos, como ensinamos e dizemos, tanto a unidade na trindade como a trindade na unidade deve ser adorada. Então aqui está o texto escrito no concílio para regra de fé. E o que o texto diz aqui, que não existe nenhum maior do que o outro. Isso tem que ficar claro. Não é porque aparece Pai, Filho e Espírito Santo que um é menor ou maior que o outro. Não, os três são iguais. Apenas aparece nessa cronologia porque a Bíblia começa nos revelando Deus, depois o Filho e depois o Espírito Santo. Muitos dizem que não aceita a Trindade porque não compreende. Mas quem disse que a Trindade é para ser compreendida? Ela é para ser aceita como regra de fé. É para acreditar, ainda mais porque ela está na Bíblia. Mas eu desenvolvi algo que eu acho que vai conseguir aguçar o seu pensamento para compreender mais a Trindade. Um exemplo muito simples que todo mundo tem na sua casa. Eu consigo ver a Trindade dentro de um ovo.
Como, pastor Paulo? O ovo, ele tem casca, clara e gema, certo? São 3 ovos? Não, são um ovo. Mas subsiste com 3 substâncias. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 deuses? Não, são um Deus, como diz nosso credo, como diz o texto que eu acabei de ler. Então, quando você quiser compreender a Trindade, olhe para o ovo. Vai ser muito mais fácil. Os unicistas, eles se apegam a Deuteronômio 6,4, dizendo que o Senhor é único, porque o texto diz: ao Senhor, Deus único, Jeová. Só que esse texto é um texto composto. No original dele, a palavra Echad é uma unidade composta, ou seja, é um plural. Inclusive, esse texto de Deuteronômio 6,4 é aonde está firmada a doutrina da Trindade. É aí que eles cometem o maior erro, o maior engano. Por quê? Se eles queriam dizer apenas uma pessoa, eles tinham que usar o mesmo texto original que está escrito em Gênesis 22:2, que é Rashid. Ali é uma pessoa só. Mas em Deuteronômio 6,4, os originais nos remete à pluralidade, ao plural. É um nome composto, ou seja, de Pai, Filho e Espírito Santo. Só que, além desse texto, tem inúmeros textos que nos levam a vermos Deus falando com alguém que é igual a Ele. Um dos exemplos, é muito conhecido e muito citado, está em Gênesis 1:26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Se Deus está falando, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, Ele só pode estar dizendo com alguém igual a Ele. E pelo que sabemos, nós somos imagem e semelhança de Deus e não dos anjos. Então, quando alguns argumentam que Ele poderia estar falando com anjo, é mentira. Porque nós não somos criados à imagem e à semelhança de anjo, e o anjo não é Deus. O anjo é um ser criado. Ele é um pouco maior do que os homens, como diz Hebreus, mas eles foram criados para ajudar-nos a herdar a fé. Só isso. Esse é o papel do anjo. E aqui a palavra diz desçamos e façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ele só pode estar falando com Jesus, com o Espírito Santo mesmo, que é igual a Ele. Outro texto que nos prova a Trindade é Colossenses 1:16. Pois o Filho criou todas as coisas, inclusive o homem, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visível e invisível, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo criado por Ele e para Ele. E o Espírito de Deus também criou o homem. João 33:4. Jó, melhor dizendo. Então a prova é irrefutável. Gênesis 3:22 diz: eis que o homem é como um de nós, sabendo do bem e do mal. Ora, visto que um de nós, se Deus é um, já cai por terra, porque a palavra é plural, como um de nós, é mais de uma pessoa. Gênesis 11:7 diz também: ei, desçamos e confundamos a sua língua, para que não entendam a língua um do outro. Desçamos, plural, 2 pessoas, não uma. Não sei como alguém acredita no ensino unicista. Esse texto ele não precisa nem de interpretação, porque a palavra desçamos está no plural, logo se trata da existência de mais de uma pessoa na conversa. Nada mais, nada menos do que Pai, Filho e Espírito Santo. Outro ponto importante que prova-nos a Trindade é o texto de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1. Mas esse mesmo Jeová diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías 6:8, novamente a Trindade, novamente o plural.
Outro ponto que não devemos perder de vista é o que o profeta nos disse. Isaías disse isto quando ele viu a glória e falou dele. Quem? Jesus. Foi o que o apóstolo João registrou no capítulo 12, versículo 41. Que quando Isaías falou desse Jeová, dessa glória, ele falava de Jesus. Isaías, capítulo 6, versículo 6 ao 10, é Jeová quem fala. No entanto, o apóstolo Paulo afirma que é o Espírito Santo. Ou seja, Paulo está dizendo que o Espírito Santo também é Deus. Lucas escreve em Atos 28, versículo 25 e 27. Bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e diz-lhes, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis. Isso significa que o Espírito Santo é Jeová, que o Espírito Santo é Deus. Assim, a visão de Isaías 6 revela a Trindade. Porque em uma das cartas, João escreve que a glória é Jesus. E Paulo escreve que o Espírito Santo é Jeová. E Deus fala com Isaías. Os três são iguais. Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são Deus. Ainda dentro do texto de Isaías 6:3, diz que uns clamavam aos outros dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É uma prova de que a Trindade existe, porque a palavra santo foi usada 3 vezes nesse versículo, sendo santo para o Pai, santo para o Filho e santo para o Espírito Santo. Ou seja, santo, santo é a Trindade. E toda a terra está cheia da sua glória. Vamos agora para o Novo Testamento, em Mateus 3, 16 e 17, nos diz a palavra: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e eis que o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus veio até João para ser batizado. E logo após ele sair da água, o Espírito Santo desce sobre ele como pomba. E uma voz no céu diz: este é meu Filho amado, a ele me comprazo. Se isso não for Trindade, fica difícil de sabermos o que é Trindade. Jesus está na água, o Espírito Santo está no ar e Deus está no céu. Manifestações de uma pessoa com 3 nomes diferentes, como é o pensamento de muitas seitas que defende o unicismo, não é lógico, pois o texto por si só está bem explicado. Mais um texto que nos prova que não pode ser uma pessoa. Em Mateus 17:5 nos diz a palavra: e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele escutai. Diz um ditado que um pingo para um bom entendedor é uma letra. Ou seja, o texto ele explica por si só. Vamos a mais um texto que nos prova a Trindade, pois aqui é a âncora da Trindade. Mateus 28:19. Vejamos o que nos diz o texto: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto, por si só, já é mais do que suficiente para nos provar a Trindade. Não resta dúvida nesse texto. Aqui é uma forma batismal. É Jesus ensinando os seus discípulos como deviam batizar. Não são textos isolados como os unicistas pegam, que veremos logo mais. Nós vemos aqui uma ordem do próprio Senhor Jesus dizendo para sermos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não só no nome de Jesus, como diz algumas seitas. A ordem aqui é trinitarianistas. Eu prefiro ficar com a ordem de Jesus do que com a ordem de alguns pensadores a esse respeito. E você? Em quem você crê? Na ordem de Jesus, na palavra de Jesus, ou o que alguns teólogos acham e dão a interpretação do texto? O argumento deles de dizer que nome não é nome
de uma pessoa é muito fraco a esse respeito. Por quê? A esse texto, a esse respeito que aqui estamos falando, quando se fala nome de Pai, Filho e Espírito Santo, nós sabemos de quem está falando. Não nos resta dúvida que está falando do Deus, do Filho e do Espírito Santo. Arruma outro argumento. Ou vai caçar o que fazer. Cria vergonha na cara. Acredite no que a palavra de Deus diz. Eles apegam-se a 4 passagens, e que são textos isolados e diferentes um dos outros, como vamos mostrar aqui, que está em Atos dos Apóstolos. Pois esse texto existe uma inconsistência da doutrina unicista, por si só. Vamos aos textos para que você possa ver o que eu estou falando. O texto que eles se apegam é Atos 2:38, Atos 8:16, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, Atos 48, em nome do Senhor Jesus Cristo, e Atos 19:5, em nome do Senhor Jesus. Só 2 textos comparam o mesmo dizer. Os outros 2 são inconsistentes, então não pode formar uma doutrina. Outra coisa, aqui não está acontecendo um batismo. Aqui está acontecendo uma pregação do apóstolo Pedro. Pedro está pregando. Os judeus já conheciam Deus. Então Pedro não precisava se prender à pessoa de Deus. Pedro precisava se prender à pessoa de Jesus, a quem eles tinham crucificado. É por isso que Pedro diz ser batizado no nome de Jesus. Mas Pedro não está efetuando um batismo. Quando Pedro efetuou o batismo, foi em Atos 28:19. Porque foi o texto que Jesus deixou. Foi a regra de fé que Jesus deixou. Aqui é uma pregação. Eu posso pregar e posso dizer, vocês têm que ser batizados no nome de Jesus. Mas eu não estou efetuando o batismo. Toda vez que eu for efetuar o batismo, eu vou usar Mateus 28:19. E esses textos estão fora do contexto, como eu disse. Veja aqui. A própria Almeida corrigida, dessas 4 passagens, 3 são diferentes, ou 2 iguais, pois a forma é padronizada. Isso mostra que não se trata de uma ortodoxia, e sim de um desvio da palavra de Deus. A forma determinada por Jesus foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o texto grego de Erasmo, de Roterdã, traduz Atos 10:48 em nome do Senhor, como a versão Almeida corrige. Dessas 4 passagens, 3 são diferentes. Então por aqui já cai por terra esse ensino. Vejamos o que diz-nos os pais da igreja a esse respeito nos primeiros séculos. E isso tem que ficar bem claro. Eles disseram antes de ser criado o credo de Nicéia. Antes. Sabe aquele credo que eu li para você aqui no começo? Os pais da igreja já disseram sobre o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo antes daquele credo. Então não adianta dizer que aquele credo foi inventado pela Igreja Católica ou por homens que queriam provar a Trindade. Não, antes dele já se fazia o batismo na Trindade. Veja aqui, nos 4 primeiros séculos da era cristã, os pais da igreja registraram a forma batismal como os cristãos foram batizados. O didaque, palavra grega que tem o significado ensino, pronuncia-se didaque, também chamado Ensino dos 12 Apóstolos, documento encontrado em Constantinopla em 1785 e datado do ano de 150 depois de Cristo. Nós estamos aqui no 2º século, meado do 2º século, 150 depois de Cristo. O credo só foi aprovado perto do 4º século. Veja o que nos diz, que juntamente com todos os pais da igreja, falam que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é reconhecido pela Bíblia como palavra final. Vamos ao primeiro pai da igreja, Irineu.
um dos pais da igreja, martirizado em 202 depois de Cristo. Temos recebido o batismo em nome de Deus o Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que se encarnou, morreu e ressuscitou, e no nome do Espírito Santo. Então veja o que ele diz: recebemos batismo em nome de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Justino Marte, apologista cristão executado pelo prefeito Rústico de Roma em 165 depois de Cristo, escreveu: são trazidos a um lugar onde há águas e recebe de nós o batismo nas águas em nome do Pai, Senhor de todo o universo, e de nosso Salvador Jesus Cristo e do Espírito Santo. Da mesma forma, escreveram Cipriano, martirizado em 258, e Basílio, 329 e 379. Acredito que a respeito do batismo já não precisamos comentar mais nada, porque a história fala por si própria. Você consegue entender isso? E aí? Você vai acreditar em quem? Na palavra desses grandes escritores, homens de Deus, pais da igreja, antes do concílio, ou na própria Bíblia, como já mostramos, ou vai acreditar nessas pessoas que distorcem a palavra para dar crédito à sua crença? Vejamos o que nos diz a palavra de Deus em Atos 7:5. Mais algumas provas, para não ficar dúvida. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fechando os olhos do céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Esse texto nos prova mais do que nunca que o ensinamento da Trindade é verdadeiro. Por quê? Estevão, minutos antes de morrer, estando cheio do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, viu Jesus, segunda pessoa da Trindade, à direita de Deus, primeira pessoa da Trindade. Se isso não for Trindade, o que seria a Trindade? Estevão viu as três pessoas. Estevão não viu um com a máscara de três. Ele viu Pai, Filho e Espírito Santo, porque ele estava cheio dele. A Trindade também aparece nas saudações finais do apóstolo da igreja dos primeiros séculos. Vejamos o que nos mostra a palavra de Deus em 2 Coríntios 13:13. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Mais uma vez, a Trindade é invocada nesse texto. Volto a dizer, qualquer um em perfeito juízo vê o que está escrito aqui no texto, porque a palavra desse texto está exata e bem clara. A graça de Jesus, segunda pessoa. O amor de Deus, primeira pessoa. E a comunhão do Espírito Santo, terceira pessoa. Voltei a repetir pela segunda vez a separação de pessoas para que você possa entender que a Trindade é uma realidade contida dentro da Bíblia Sagrada. Unicismo não. Unicismo não tem prova, mas a Trindade tem. O livro de Efésios também menciona a Trindade no capítulo 4, versículo 4 ao 6. Vejamos o que nos diz o texto. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todo e por todos em todos. Está bem claro aqui a Trindade. A presença da Trindade aqui, nesse texto. Pois no versículo aprendemos que há três pessoas trabalhando junto, ou seja, na vocação da fé, no batismo e em todas as outras coisas. A Bíblia está repleta de referências que nos mostra a Trindade. Só não crê quem é cético, quem não quer entender o que a palavra de Deus diz. Vamos a mais textos, para que você realmente possa sair daqui convicto da fé. A Bíblia, ela está repleta de referência, mostrando a Trindade trabalhando junta. Embora que possam argumentar
que esse texto não existe nas traduções mais antigas, que eles dizem que é o texto de 1 João 5:7, eles dizem que é um texto que foi incorporado, mas é mais um texto dentre tantos outros que prova a Trindade. Vejamos o que nos diz 1 João 5:7. Porque 3 são o que testifica nos céus: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Aqui está o texto que João, o apóstolo amado do Senhor, nos escreveu. O mesmo que defendeu a pessoa de Jesus na sua primeira carta, ali dentro dos evangelhos. O mesmo que mostrou Jesus homem, o mesmo que mostrou Jesus como Senhor. Agora ele diz, em 1 João 5:7, porque 3 são o que testifica no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Esse mesmo João é aquele que teve a revelação da ilha de Patmos. Esse João é aquele que teve comunhão com o Senhor o tempo todo. Este João é aquele que Jesus disse: importa que ele fique até que ele viva até que eu venha. E ele ficou até que Jesus viesse. Quando foi que Jesus veio? Na ilha de Patmos. João foi o único apóstolo que não sofreu o mártir, ainda que tentaram matar. Jogaram ele num tacho de óleo fervendo, jogaram ele de terceiro andar para se quebrar todinho, colocaram ele numa chapa quente, pegando fogo, jogaram ele na ilha de Patmos. Ele é o Senhor. Ele é o que defendeu o Senhor como Deus Trino. E esse texto, como o texto de Mateus 28:19, ele é mais do que claro. Mas ainda que eles tentam argumentar que esse texto não está, e que nós tirássemos esse texto fora, a Trindade continuaria sendo provada dentro da Bíblia. Isso já mostramos para você, pois não resta dúvida. Então, dizer que não aceita a Trindade porque não entende, não é argumento, é muito fraco. Porque a salvação não é garantida porque a entendemos, ela é pela fé no verdadeiro Jesus dos Evangelhos. É isso que tem que ficar claro para você e para mim. Dizer que não aceita a Trindade porque a palavra Trindade não está na Bíblia também não é argumento. Porque muitas coisas não estão escritas na Bíblia, mas existem. Muitas. Milhares. Dizer que não acredita na Trindade porque não vê, porque não sente, como eles argumentam, os céticos, os unicistas, também não é argumento. Tem um amigo meu que ele citou uma frase há uns anos atrás, e está aqui na minha apostila, pastor Isaac dos Santos, e eu quero reproduzi-lo aqui. O que ele disse: em minha visão, não acreditar na Trindade seria o mesmo que não acreditar na existência do viver, pois não conseguimos enxergar o oxigênio que respiramos, mas acreditamos em sua existência, porque dependemos dele para viver. Assim, embora não apareça nas páginas da Bíblia Sagrada a palavra Trindade, é evidente a atuação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Quero voltar a lembrar você do que eu falei no começo. Quer compreender a Trindade? Pega um ovo. Um ovo, aquilo que todo mundo tem em casa, todas as donas de casa têm. Casca, clara e gema. 3 ovos? Não, um ovo. Mas 3 substâncias. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 Deus? Não, um Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Um grande beijo no coração. Aqui está a razão da nossa fé. E é por ela que batalhamos, é por ela que lutamos.
Se você não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido a se inscrever, digitando lá Paulo.Delagnese. Deus abençoe a todos.